Irmãos da Igreja Batista no setor de Mações de Sobradinho, nesta quarta-feira deveríamos estar participando do culto que nós chamamos de culto de oração. Contudo, em razão dos acontecimentos do coronavírus que tem nos impedido de nos aproximarmos uns dos outros, estamos agora fazendo esta reflexão que será transmitida aos irmãos no horário deste culto, que deveria ser o culto. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar me dirigindo aos irmãos mesmo em suas residências. Que Deus esteja nos abençoando todos e estou incentivando os irmãos a continuarem em fervente oração para que Deus nos proteja deste mal tão terrível. Nesse instante, nós vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade que temos de prestar mais um culto ao nosso Deus, de refletir um pouco na palavra dele. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, recebe a nossa gratidão porque mais uma vez estamos lendo e tratando da Tua palavra. Senhor Deus, que ela possa alcançar corações, que as pessoas que ouvirem esta palavra sintam a necessidade de buscarem mais a Deus, principalmente neste instante de tantas dificuldades porque passa a nossa nação e o mundo como um todo. Pai, com perdão de nossos pecados, dirige-nos os pensamentos e nossos atos. Dá-nos a bênção de sermos mais fiéis a Ti em qualquer circunstância. Suplicamos estas bênçãos e já agradecemos. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Nós estamos fazendo a reflexão em 1 Tessalonicenses 5 e hoje nós trataremos dos versos de 9 a 11, que lerei agora, e dizem assim esses versos: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A pergunta que quero fazer nesse instante aos irmãos é: qual deve ser a atitude da igreja em relação à segunda vinda de Cristo? Devemos aguardar a segunda vinda de Cristo com sólida confiança, certo de que Ele não falhará e de que nos encontrará servindo a Ele com todas as nossas forças. Nesses versos que nós acabamos de ler, 1 Tessalonicenses 5, os versos de 9 a 11, o apóstolo Paulo demonstra que tem a garantia do futuro, porque tem a certeza de estar alicerçado na redenção realizada na cruz por Jesus Cristo. Paulo, nesses versos também, destaca algumas verdades, algumas realidades sobre a nossa salvação. E essas realidades, essas verdades, é que nós queremos nesta reflexão desta noite destacar para os irmãos. Primeiro, no verso 9, que diz assim, eu volto a repetir a leitura do verso 9, que diz assim: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação, caríssimos irmãos, não nos foi dada como resultado de nossos méritos ou obras. Isso deve ficar muito claro para cada um de nós, mas como destinação do próprio Deus ao ser humano. Ele nos destinou à salvação. Evidentemente que nem todos serão salvos. A salvação, então, é o livramento da ira, conforme nós já vimos lá no capítulo 1, versículo 10 de 1 Tessalonicenses, e hoje estamos vendo no capítulo 5, verso 9. A salvação é a apropriação dos resultados da obra de Cristo na cruz, conforme o verso 9 que nós acabamos de ler. Deus nos destinou para a salvação, conforme previsto João 3:17. Portanto, Ele nos destinou à salvação. Esta salvação, aqueles que quiserem
ninguém é obrigado a obter a salvação, mas os que quiserem têm sido evangelizados, recebido a palavra de Deus, e os que quiserem, certamente que a terão, desde que aceitem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Este é o primeiro aspecto que gostaríamos de ressaltar, então, quanto à salvação. O segundo se encontra nos versos 9 e 10, aqui nós vamos chamar de a redenção na cruz. A razão por que os crentes podem aguardar a salvação e não a ira encontra-se na pessoa de Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós. Nós alcançamos a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A destinação divina não anula a cruz de Cristo, mas está centrada nela, na cruz de Cristo. É o que alguém poderia perguntar. Então, já que Deus nos destinou à salvação, que razão teria para a salvação, para a cruz de Cristo? Não é isso, não é assim que nós devemos pensar. Devemos entender que nos foi dada a oportunidade de salvação. Contudo, ela está centrada na cruz de Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor. Foi seu sacrifício que nos livrou da ira e nos deu a possibilidade de vida eterna com Deus. Por que possibilidade? Alguém poderia perguntar, Pastor Jonas, por que a possibilidade? Porque é isto que está acontecendo. O Evangelho tem sido pregado a todas as nações, e esta oportunidade está aberta a todos de obter a salvação por meio e em Jesus Cristo. Sendo assim, todos nós temos essa oportunidade. Contudo, nem todos serão salvos. Nós já sabemos disso, a palavra de Deus já nos alerta quanto a isso. Porque há aqueles que pouco se interessam pela palavra de Deus. Há aqueles que, como na época de Noé, foram alertados, mesmo assim passaram a viver de acordo com os seus desejos, com as suas vontades, de acordo com o que bem entendessem, sem dar atenção. De repente, veio o dilúvio, eles foram apanhados. A situação é semelhante hoje em nossos dias. E a razão pela qual os crentes podem aguardar a glória e não a ira é porque o Pai os destinou para a salvação. Essa é a destinação da raça humana. 2 Timóteo 1,9, podemos deduzir isto de 2 Timóteo 9, 2 Tessalonicenses 2,13 também, Efésios 1,4 também, e também porque Cristo morreu por todos nós, pela humanidade. Aqueles a quem Deus predestina, ou seja, destina com antecedência, predestina, a esses também Deus chama, justifica e glorifica. Evidentemente que o chamado de Deus deve ser atendido. Sendo atendido o chamado de Deus, essa pessoa que atende, ela será justificada e, por fim, será glorificada, conforme nos ensina Romanos 8,30. E o terceiro aspecto que nós gostaríamos de frisar nesta noite, quanto à nossa salvação, está no versículo 10, que diz assim, porque morreu por nós para que vigiemos, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Esse verso 10, Paulo acentua tanto os que estão vivos, ou seja, os que vigiam, quanto os que morreram, ou que morrem, ou seja, os que dormem. Estarão em união com Cristo. Estamos unidos com Cristo agora e estaremos no porvir. Estaremos com Ele para sempre, na eternidade. Nada nem ninguém poderá nos separar de Jesus Cristo. E por fim, no verso 11, que diz assim, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Nós vemos nesse verso 11, os crentes sendo encorajados ao consolo e à edificação mútua. O crente não apenas edifica-se a si mesmo, ele é edificado pelos outros irmãos, pelos membros. O crescimento espiritual da igreja depende em boa parte da contribuição de cada um dos membros. Esta advertência que nos faz o verso 11
é bem atual. O momento pelo qual passamos nesse instante com esta epidemia ou esta pandemia, como tem sido chamada, deste vírus, nos leva a exercitar essa edificação, esse consolo, nos edificar e nos consolar uns aos outros, por meio da palavra, por meio de uma mensagem, por meio de um telefonema, enfim, usando os meios que são possíveis de comunicação que nós temos atualmente. Então, grande parte de nosso trabalho, até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus, é confortar e encorajar uns aos outros. Isso porque nossa pátria não é aqui, nosso destino é a glória celestial. Portanto, nestes momentos em que nós estamos vivendo, devemos nos confortar por meio da oração, por meio de uma comunicação com os nossos irmãos, pois sequer teremos a grande oportunidade que tínhamos há pouco tempo de estar reunidos aqui às quartas-feiras e também aos domingos. Este é um momento que não podemos então esquecer do nosso irmão, dos nossos irmãos, nem em oração e também no atendimento daquilo que for possível. Nós suplicamos a Deus que esta seja uma realidade na nossa igreja e que tenhamos a bênção de continuar unidos, mesmo que distantes um dos outros, por um tempo que nós não sabemos qual é. Que Deus nos dê, então, esta bênção de vivermos para a sua glória, para a sua honra, mesmo distantes um dos outros. E que Ele assim nos abençoe.